gente, eu vou estar a tomar uma água que eu estou um pouco nervosa, né? Não sei nem porque eu decidi fazer essa treca. Gente, vocês já fizeram uma coisa que antes de vocês fazerem... Pensem assim nessa situação. Antes de vocês fazerem a coisa, vocês já se arrependeram. Eu com esse vídeo já me arrependi. É que normalmente eu não estou habituada a estar nesse papel aqui, em que normalmente sou eu que faço roteiro, sou eu que penso em tudo, esquematicamente, as perguntas que eu devo ou não perguntar. Eu estudo um pouco sobre a vida da pessoa, da esposa, do casal, de todos os momentos que eles passaram juntos. E eu elaboro todo o roteiro para fazer o vídeo. Porém, nessa situação, os roteiristas foram vocês. Eu dei o desafio lá no meu Instagram, me arrependi na hora que eu postei. Mas cá estamos nós, então para não ficar um vídeo muito longo, igual todas as esposas, eu vou fazer um vídeo bem mais curto. Vai ser bem mais uma coisa assim, não uma conversa, porque ninguém me está a entrevistar, né? Se eu estivesse lá em Portugal, tinha chamado a minha melhor amiga, que ela é jornalista, para fazer uma entrevista para mim sobre isso. Mas como eu não estou, Daniela Dourado vai ficar para a próxima. Dessa vez eu vou só responder perguntas que vocês fizeram lá para a série Fora de Campo com Elas. E eu vou tentar não me queimar e não falar nada que me comprometa. Assim, minha boca às vezes ela coça para falar umas coisas e não posso falar nada que me comprometa. Não tenho uma ordem, então assim, consoante as pessoas foram mandando, eu fui postando. A primeira pergunta já está errado. A pessoa que perguntou, já quero dar uma chocalhada nela, que é: como conheceu o seu marido? Mas meu amor, tem um vídeo aqui no canal, é um dos vídeos mais vistos do canal, em que o William conta com pormenores, não tão assim, com uma linguagem tão bonita assim, como nos conhecemos. É um vídeo que está aqui no canal, é só procurar vídeos mais vistos, que está lá, gente. Como nos conhecemos, explicado pelo William, mas a gente se conheceu no Instagram. Ora bem, aspectos positivos e negativos de ser esposa de jogador. Dá um mini vídeo para o Instagram, vou fazer, podem-me cobrar. E eu até escrevi aqui. Eu escrevi porque eu falei assim, na hora eu não vou saber identificar assim com o rigor bom. Aí eu escrevi, gente. Então eu falei que eu sou dessas pessoas, vou estar aqui, ó, com o celular na mão, né? Negativos. Viver longe da família. Não poder dar adeus aos entes queridos quando partem, nunca participar de eventos familiares e a nossa independência. Quando eu falo nossa independência, é no sentido de que quando eu estou em Portugal, em minha casa, que eu não estou a acompanhar meu marido, eu vou para todo lugar, eu me viro, eu viajo. Então, tipo assim, é uma coisa muito gostosa. Quando eu estou com o meu marido a viajar, eu estou numa cidade diferente, eu não sei andar de metro, eu não sei apanhar um Uber, eu não sei fazer essas coisas todas em cidades diferentes. Então, assim, eu não tenho a minha independência de eu poder ir para os lugares sozinha. Tem alguns lugares que eu tenho medo de ir, então, assim, acaba por eu perder um pouco a minha independência. Mas isso depende muito do lugar onde eu estou. Positivos. Viajar, o que faz com que nós conhecemos muitos lugares, muitas pessoas. Temos muito tempo para nós. Eu, desde que eu acompanho o Eden, tenho um tempo, assim, maravilhoso para mim. Às vezes eu queria mais tempo para mim, mas assim, sou privilegiada por eu ter tanto tempo para mim. Conhecemos pessoas novas, conhecemos lugares. Gente, eu acho que principalmente essa coisa de conhecer lugares novos é um dos pontos positivos. É um aspecto muito positivo para mim. Para mim, um dos aspectos mais negativos é a pressão psicológica que um jogador de futebol ele sofre. Um jogador de futebol, ele sofre pressão psicológica 24 sobre 24 horas. Diferente de todas as outras profissões que quando chegam em casa o trabalho fica no escritório. Não, um jogador de futebol, ele não pode ir jantar no final do trabalho, ele não pode ir lanchar, tomar um café da tarde com a esposa, não pode ir no parque com os filhos, que está constantemente a sofrer uma pressão enorme. Então assim, o jogador de futebol é a única profissão no mundo que não tem folga, que não tem pausa, que não tem nada, não tem fim de semana, não tem nada. Não tem deixar o trabalho no escritório para casa e ter uma segunda vida, conseguir arrumar a caixinha. Não, não é isso. A vida do futebol é uma vida muito... Em quantas cidades a esposa já viveu? Gente, vamos fazer essa conta comigo, que eu sou meia lerda. Famalicão, Póvoa do Varzim, Arouca, Balneário do Camboriú, e eu estou a viver em Porto Ferreira, 5, mas não por causa do futebol. Eu acho que eu vou para a minha 6ª cidade, né? Não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, não sei se eu já vou estar numa cidade nova, então 5 ou 6. Qual a maior dificuldade até agora? Gente, sem dúvida foi a lesão do William e o facto de em 2020 o William ter trabalhado somente 3 meses, então a maior dificuldade, ela não trata de ser uma dificuldade financeira,
mas ser uma dificuldade pelo facto da lesão do William ter prejudicado ele no rendimento dele, no trabalho dele, e ele não ter tido a oportunidade, por conta da pandemia também, de jogar tanto e de trabalhar. Essa pergunta que a Sara fez, ela foi bem interessante, que é como é que eu me sentia após eu ter vendido a minha loja, passado 6 meses eu voltar para esse trabalho. O meu problema foi que eu não vendi a loja. Eu fechei a loja. Significa que eu perdi todo o meu investimento na loja. Até o dia de hoje eu tenho os móveis em casa. Foi assim, um dia também posso fazer um vídeo sobre isso. Vocês já repararam quando a gente está a gravar vídeo, vem um monte de ideia de vídeo para a gente fazer, depois a gente nunca faz nada. É verdade. Mas me cobrem nos comentários, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Eu fechei a loja, depois eu fui para Arouca e depois em julho eu fui para a Póvoa de Varzim, porque o William foi jogar para o Varzim. O primeiro mês foi muito complicado para mim porque eu achava muito irónico. Eu achava assim, nossa, que coisa aleatória. Eu fiquei-me a questionar muito se eu tinha feito a coisa certa, se eu não tinha, se Deus tinha feito aquilo para eu aprender alguma coisa. Não sei, gente. No início, no primeiro mês eu entrei um pouco em choque, mas depois eu fiquei de boa. Eu aceitei a decisão que eu tinha tomado e tinha que ser assim mesmo, não tinha o que fazer. Essa pergunta é muito boa. Se tu pudesses, alterarias a profissão do teu marido? Jamais, mas jamais num nível assim, gente, que nunca. Vocês têm noção da quantidade de coisas que eu ganhei com essa vida do William? Minha independência, eu ganhei toda essa comunidade aqui, eu só tenho ela, eu só sou capaz de fazer tudo isso, criar todo este conteúdo, porque eu tenho o privilégio de poder ficar em casa para fazer isso, para ter esse trabalho. Eu não tenho um trabalho das 9 às 6, eu tenho todo um tempo para mim. Eu cresci imenso na minha vida espiritual por conta do futebol, por causa das células das esposas, das reuniões em casais, por causa dos cultos dos atletas. A minha vida espiritual cresceu imenso nos últimos 3 anos por conta do futebol. Os lugares incríveis que eu conheci, os perrengues que eu passei e eu aprendi com eles. As pessoas que hoje em dia fazem parte da minha vida. Tem pessoas no mundo do futebol que eu vou levar para toda a minha vida. Eu vou ser muito sincera, no meu mundo do futebol tem só uma pessoa que deixou de falar para mim, não fala comigo, que infelizmente ela falou mal de mim e as coisas não deram, acabar por a amizade não dar certo e a vida seguiu, eu não vejo ela tem 3 anos e depois acabou por acontecer também outra pessoa que se afastou de mim por causa de dizes que dizes, porque de resto, gente, em 3 anos foram 2 pessoas que eu não me dei assim tão bem no mundo do futebol, não que eu tenha raiva jamais, mas que assim, as pessoas não são obrigadas a gostar de todo mundo. E as pessoas, infelizmente, elas não gostam de mim por conta da minha personalidade. Eu não tenho nada contra essas pessoas. Eu adoro essas pessoas. Mas só a ver porque eu falei que eu tinha que ter cuidado com o que eu falo. Enfim, eu adoro essas pessoas, não tenho nada contra elas. Eu apenas fico triste pelas pessoas ouvirem demais pela boca dos outros e não se preocuparem em me conhecer. Elas me julgam muito pela minha capa ou pelo que as outras pessoas falam. Então assim, teve 2 pessoas em 3 anos. Vocês sabem quantas pessoas eu já conheci? Dezenas, gente. Que eu levo para toda a minha vida. Arouca, todo mundo da Arouca eu trouxe comigo no meu coração. Eu falo hoje em dia, eu adoro, eu me preocupo, eu torço muito por cada um deles, do Varzim igualmente. Então assim, gente, eu tenho só pessoas boas. Eu não vou nem falar de Balneário de Camboriú, que foi o maior grupo de esposas que eu tive, que são maravilhosas. O pessoal do Rio Ave, o Ida nem sequer jogou lá e eu tenho um grupo, uma célula de esposas, que elas são praticamente todas de lá de Vila do Conde, da Póvoa de Varzim, que eu ganhei porque eu conheci a Thaís através de um grupo de esposas do Facebook. Que se eu não fosse esposa do Ida, eu nunca estaria naquele grupo, então eu nunca conheceria ela, então eu nunca conheceria a Ágapa, que é a nossa igreja lá da Póvoa de Varzim. Então, gente, vocês não têm noção, mas o mundo do futebol dá-nos tantas coisas boas, que quando acontece alguma coisa ruim não dá nem tempo da gente sofrer por ela, porque as coisas boas compensam muito mais. Então eu sou muito feliz com a profissão do meu marido e eu jamais trocaria isso por outra coisa. Olha, alguma vez sonhaste em ser mulher de jogador? Gente, eu nunca faria essa pergunta num fora de campo com elas, né? Eu me preocuparia mais com a história, mas este fora de campo com elas é típico. Quem sonha em ser mulher de jogador, ela tem um nome no nosso meio, que se chama Maria Chuteira. Maria Chuteira, normalmente ela tem uma atração enorme por jogador de futebol. No meu caso, eu fugia deles. Então assim, sempre eu tinha um amigo que é o João Monteiro, que ele era jogador do Famalicão muito tempo antes do William.
E eu já tive relação com um jogador, namorinho de adolescente, e eu fiquei traumatizada. O cara me deixou e foi embora, me deixou, eu fiquei muito traumatizada. Meu Deus, agora eu tô falando de ex aqui. Enfim, eu fiquei muito traumatizada. Então eu falava assim, mas eu jamais vou namorar um jogador de futebol. Nunca na vida, jamais. Não. Aí eu saía com o Joel, a gente se divertia muito, 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 muito. E aí às vezes eu trazia amigos. E gente, eu era amiga deles também. Mas assim, nunca passava disso, porque eu sempre falava assim, raça. Jogador de futebol é uma raça muito filha da mãe. E eu estou nesse meio e eu continuo a achar que o jogador de futebol é uma raça muito filha da mãe. Tem gente muito boa, tem gente muito ruim, igual todo mundo. Tem homem bom, tem homem mau em todo mundo, a sociedade, até dentro da igreja, em todo lugar, gente. Todo lugar, no trabalho, todo lugar. E no futebol não é diferente. Mas eu tinha tanto ranço que eu mesmo afirmava que eu jamais, não, nunca na vida. Tanto que quando o William curtiu aquelas minhas fotos, eu achei que ele era um amigo do Joel. E por isso eu aceitei. Porque igual tantos outros curtiam minhas fotos, eu nunca, tipo assim, tô nem aí, eu nunca dei asas. Porque realmente eu desprezava muito jogador de futebol. Eu achava que era muita banalidade, muita futilidade, era muita traição, era muito... que eles eram muito filhos da mãe. E hoje em dia eu descobri que tem muita gente boa também no mundo do futebol, incluindo meu marido até o dia de hoje, o que eu sei, ele é uma boa pessoa. E tem muitos outros nossos amigos que são boas pessoas. Porém, nunca na minha vida isso seria um sonho ser mulher de jogador. Eu fugia a sete pés, eu era traumatizada. Eu, nossa, até para ficar às vezes, eu pensava várias vezes, eu falava assim, misericórdia. Eu não gostava, gente. Era uma coisa que assim, não rolava comigo, não. Mas a gente não pode escolher tudo na vida. Deus toma conta de tudo. Aí Deus decidiu que eu tinha que casar com um jogador de futebol, não é? Fazer o quê? Aceitar. Como te sentes quando ouves ou vês uma fã dar em cima do teu marido? Olha bem, gente, um assunto muito pertinente. No primeiro ano eu ficava muito brava, estava à vontade de eu dar umas respostas lá no Instagram das mensagens. Hoje em dia eu sou bem mais tranquila, eu ainda tenho algumas fãs, que no caso até que são queridas comigo, então assim... Na realidade, eu acho que eu tenho mais fãs que o Willa, né? Mas tudo bem, né? Não vamos entrar nessa discussão, porque as pessoas não têm maturidade para ter essa discussão, mas eu tenho. Porque se já for fazer as contas, já há mais pessoas pediram para tirar fotografia comigo do que com ela. Brincadeira, né? Mas assim, eu sou muito tranquila em relação a mulher mandar mensagem para o William. Eu também sou bem tranquila. A mim me importa a atitude do William para a situação. Hoje em dia, né? E não em questão a fã, porque eu já fui fã, eu sou fã, então assim, eu sei como é o trenzinho, né? E é isso, gente. Não, eu não ligo hoje em dia. 3 hours later. Eu não estou para representar a esposa do jogador, não, porque eu falo demais. Minha boca coça para falar demasiado. Muito. Acho que a gente tem que voltar para as outras esposas. As outras esposas, elas são todas serenas, paz e amor, elas falam só coisa maravilhosa. Então, assim, eu entrego todo mundo. Esse aqui foi hilariante, gente. Eu acho que este é o fora de campo mais engraçado do planeta, né? E não sentimental, não história de vida, né? Porque aqui eu não estou a contar a minha história de vida, estou a responder a vossas perguntas, é um fora de campo diferente. Se mulher de jogador, podem sempre ver os jogos sem bilhete, de graça, é isso? A ver os jogos sem pagar bilhete. É, verdade. Na realidade, quando os jogos são fora, normalmente nós também ganhamos convite se nós formos. Acho que eu nunca paguei bilhete para ir ver o Willian, né? Eu acho, né? Mas assim, nós normalmente sempre ganhamos bilhete, quer para jogos em casa, quer para jogos fora. Sempre. Porque o jogador tem direito a 2 bilhetes, dependendo do clube, né? Para familiares. Olha, voltaram a perguntar sobre o momento mais difícil que nós passamos e eu continuo a achar que o momento mais difícil que nós passamos até hoje, para além de alguns atritos que a gente teve no início do nosso casamento, eu acho que é sem dúvida a lesão do William, junto com a pandemia ali, aquele momento ali, foi um momento difícil, mas que a gente superou e foi muito bom. Como é saber que pode ficar muito longe da família sem poder ver? Olha, eu tento não pensar nisso e eu vou levando a vida assim. Eu tento não pensar que assim eu não sofro por antecedência, eu tento não pensar sobre isso. A última pergunta é uma pergunta que eu realmente é uma das coisas que eu mais gosto nesse mundo do futebol, que é como é saber que a gente pode viver em qualquer parte do mundo? É desafiador, é muito entusiasmante, eu sou muito empolgada para conhecer muitos países.
Eu espero que Deus possa abençoar o William, da gente poder conhecer vários países por conta do futebol. Se não for por conta do futebol, que a gente vá viajar a esses países todos. Então, assim, é uma sensação ótima. Eu gosto de conhecer culturas diferentes, eu gosto muito de viajar, então acho que isso contribui para esse meu entusiasmo. Então, é uma das coisas que eu mais gosto do mundo do futebol, é a gente ter a possibilidade de a gente estar aqui hoje no Brasil e amanhã a gente estar na China, na Indonésia, na Rússia, lá em Marte, na Antártida. Onde não tem time de futebol na Antártida, eu acho. Mas assim, onde tiver um time de futebol, existe a possibilidade de a gente ir. Então, ter essa porta aberta, de ter a possibilidade de a gente ir, é uma coisa que assim, já apareceram situações para outros países que o meu coração ficou assim a bater muito, porque eu fico empolgada, eu gosto mesmo muito de viajar e eu acho que é uma experiência incrível. Ai, gente, então, eu quero pedir desculpa. Desculpa por esse vídeo bem atrapalhado, por esse vídeo bem doidinho, mas eu acho que ficou um vídeo que é a minha cara. Um vídeo que é a minha verdade, um vídeo que é o meu jeito de ser. Eu sou assim. Então, normalmente o fora de campus ele é uma coisa bem mais intensa. Talvez um dia eu venha fazer um fora de campo sem ser versão brincadeira, um fora de campo de verdade, em que eu abro o meu coração, em que eu falo sobre sentimentos, sobre coisas assim, ainda mais intensas, né? Que você acaba, você vai lá embaixo. Tem disso também na minha vida de esposa do jogador. Mas esse aqui é um lado que eu gosto de mostrar. É um lado divertido, o meu lado sincero, o meu lado frontal. E é esse mesmo lado que às vezes as pessoas não gostam tanto. Então por isso eu estou a pedir desculpa se eu feri a suscetibilidade de alguém, se eu fui grossa em algum momento, se eu fui mal interpretada. Então assim, não fui grossa, às vezes é o meu jeito de ser, que às vezes parece que eu sou meio agressiva, então eu quero pedir desculpa por isso, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até ao fim, eu quero que vocês deixem um like se vocês gostaram, e é isso, eu sou doidinha, mas eu sou muito boa pessoa, tá, gente? Por isso, né, que eu, assim, ó, por isso que Deus me abençoe, porque eu sou muito boa pessoa, eu sou muito divertida. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente vê-se no meu próximo vídeo. Tchau!